Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo essa aula. O tema de hoje, a origem do homem americano. Esse é um tema que é envolto em acalorados debates na comunidade científica. Durante muito tempo, defendeu-se a tese de que os homens americanos eram originários do próprio continente. É o que nós chamamos de teoria autóctone. Porém, essa teoria tem sido refutada ao longo dos anos. E por quê? Porque nos diversos sítios arqueológicos que já estão operando no continente americano há muitas décadas, nenhum fóssil hominídeo foi encontrado que não tivesse sido um Homo sapiens. Então isso fortalece a ideia de que o homem americano ele teria migrado para este continente tendo origem em outras partes do planeta. É o que nós chamamos de teoria alóctone. Uma das teorias mais conhecidas e que está fundamentada nessa ideia alóctone é a teoria de Clovis. No Novo México, no sítio arqueológico de Clovis, em meados do século XX, foram descobertos centenas de vestígios de seres humanos datados de aproximadamente 11.500 anos atrás. Isso fortaleceu a ideia de que na última era glacial, o Estreito de Bering, que liga a América à Ásia, se congelou, viabilizando a passagem de povos da Sibéria e da Mongólia, que teriam iniciado a ocupação da América através do Alasca. Mas a ciência e a arqueologia são dinâmicas. Novas descobertas sempre reaquecem os debates. Na década de 1990, em Monte Verde, no Chile, foram descobertos vestígios com cerca de 12 mil anos. No sul da Argentina, alguns com 13 mil anos. E no Texas, alguns com 15.500 anos aproximadamente de idade. Isso produziu a teoria do duplo fluxo migratório pelo Estreito de Bering. Um primeiro, há 15.500 anos atrás, com populações paleo-ameríndias, e um segundo fluxo migratório, há cerca de 11.500 anos atrás, com as populações ameríndias. E nós temos ainda uma última teoria que afirma que a América foi ocupada por uma travessia realizada por povos oriundos da Oceania através do Pacífico, há cerca de 15 mil anos atrás. Talvez tenha lhe batido uma curiosidade: como são realizadas essas datações? De formas comparativas, mas a mais comum delas é a datação por carbono 14, que através de exames químicos vão se detectando as quantidades de carbono presentes nos artefatos. E a partir daí nós temos aproximações com relação à idade desse objeto ou desse fóssil. Quanto mais distante no tempo, mais o intervalo de dúvida fica maior. Então, quando datamos uma ossada, por exemplo, fora da pré-história humana, mas falando dos dinossauros, por exemplo, quando datamos uma ossada de dinossauro, intervalo de tempo 100 milhões, 110 milhões, você pode estar variando essa data para cima em 30 milhões ou para baixo em 30 milhões. Quanto mais distante no tempo, mais complexas essas datações ficam. Em relação ao Brasil, entre 1834 e 1844, o pesquisador dinamarquês Peter Lang, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, descobriu vestígios humanos que datam de aproximadamente 11 mil anos atrás. Um século depois, na mesma região, arqueólogos descobriram os fósseis de um esqueleto que foram conduzidos até o Museu Nacional de Triste Memória, aquele que pegou fogo. Em 1999, um importante arqueólogo brasileiro, Walter Neves, com o auxílio de estudiosos da Universidade de Manchester, reconstituíram com técnicas sofisticadas a face desse esqueleto e descobriram que era de uma mulher. Foi batizada de Luzia e ela tinha traços africanos e dos aborígenes australianos. Isso coloca em xeque também a teoria de Clovis, que afirmava que estas populações teriam sido inicialmente originadas
da Sibéria e da Mongólia, na Ásia. Ainda na década de 70, em 1970, para ser mais específico, no Piauí, a arqueóloga brasileira Nied Guidon descobriu restos de fogueira que poderiam datar de cerca de 33 mil anos. Alguns estudos que ela promove levaram a crer que a ocupação do continente americano pelos primeiros homens dataria de cerca de 50 mil anos atrás. Um dos principais críticos dessa teoria era este importante arqueólogo que eu citei anteriormente, do mesmo peso da Nied Guidon, Walter Neves, que afirmava que esses restos de fogueira, na verdade, poderiam ter sido provocados por fogo espontâneo provocado, por exemplo, por um relâmpago. Porém, estudos mais recentes têm fortalecido a teoria de Nied Guidon. A periodização da pré-história americana é distinta da periodização geral da pré-história, que segue aquele contexto de Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. A divisão é esta aqui. Período lítico até 8.000 anos antes de Cristo. O período arcaico, de 8.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo. E o período formativo, de 1.000 anos antes de Cristo até 500 depois de Cristo. O período lítico, ele é caracterizado pela existência de pequenos grupos humanos, de caçadores e coletores. Já dominavam o uso do fogo para cozinhar e para se proteger do frio e de animais. O período arcaico, sua principal característica é que os humanos começam a cultivar algumas espécies de vegetal. Isso graças ao aumento que ocorreu da temperatura com o fim da era glacial, que criou um ambiente favorável ao desenvolvimento da agricultura. Período formativo vai se caracterizar por uma agricultura mais organizada e sistemática, graças, sobretudo, à construção de canais de irrigação e à utilização de fertilizantes orgânicos. A maior disponibilidade de alimento viabilizou ainda a sedentarização, que é este processo de estabelecimento em um único local de grupos humanos, e também do surgimento das primeiras cidades, a urbanização. Apesar de ter sido no período formativo que nós temos o início de uma difusão maior dos processos de urbanização, a cidade mais antiga das Américas é Caral, com cerca de 5.000 anos. Sua construção deve-se muito ao avanço da irrigação e da agricultura. Era formada por 7 grandes pirâmides monumentais, praças circulares e anfiteatros. A região amazônica também é rica em vestígios arqueológicos e derrubou uma tese corrente que ambientes de grande umidade, de florestas muito densas, não seriam propícias ao desenvolvimento dos seres humanos, na medida em que boa parte dos vestígios de fósseis humanos eram encontrados em regiões secas e de clima ameno. Há cerca de 9.000 anos atrás, uma elevação da temperatura fez com que povos buscassem o litoral para obter mais recursos. Mantiveram ainda suas características de caçadores e coletores, buscando raízes, frutas, animais, porém passaram a se alimentar de recursos do mar, sobretudo crustáceos e moluscos. Por aqui no Brasil, esses povos estiveram por até cerca de 2.000 anos atrás, quando foram aculturados por povos tupi. Aculturar significa subtrair elementos que conferem identidade àquele povo e incorporando a uma nova comunidade, a uma nova sociedade. Esses povos eram chamados povos sambaquis. Os sambaquis são aglomerações, montes de concha e restos de ossos de peixe, uma espécie de pavimento que esses povos faziam em suas localidades de habitação. Tinha muitas vezes uma finalidade ritual. É isso, gente. Até a próxima aula. Fiquem atentos porque eu vou passar algumas atividades para vocês.